Você já sentiu que, por mais que se esforce, parece que nada dá certo? Você corre, se dedica, tenta controlar cada detalhe, mas a vida insiste em andar na direção contrária. Quanto mais você tenta agradar, menos é valorizado. Quanto mais busca paz, mais inquieto se sente. Quanto mais força um resultado, mais distante ele parece ficar. Essa sensação de frustração não é só sua. É a dor silenciosa de milhões de pessoas que vivem presas na ideia de que quanto mais tentarem, mais conseguirão. Mas a verdade é que existe um limite para o esforço. E quando você ultrapassa o que era dedicação, vira desespero, e o desespero bloqueia tudo. O que poucos percebem é que a vida tem seu próprio ritmo, e quando tentamos forçar demais, é como se nadássemos contra a corrente. Enquanto acreditamos estar avançando, na verdade estamos apenas nos desgastando. E é nesse ponto que entra a chamada psicologia reversa da mente. O poder invisível que aparece quando você para de tentar com desespero e começa a agir com serenidade. Pode parecer contraditório, mas é justamente quando você solta o controle que as coisas começam a acontecer. Porque o verdadeiro poder não está em apertar mais forte, e sim em saber o momento de soltar. Pense em quantas vezes você se esforçou para impressionar alguém e nada funcionou. Mas quando finalmente desistiu de provar algo, a pessoa passou a te admirar naturalmente. Quantas vezes você quis encontrar paz interior e ao tentar demais, só gerou mais ansiedade. Mas bastou parar, respirar e aceitar o momento presente, e a calma veio sozinha. Isso não é mágica. É a mente humana funcionando de forma natural. Quando você pressiona demais, cria resistência. Quando relaxa, cria espaço. E é nesse espaço que a vida encontra o caminho certo para acontecer. Os antigos filósofos já sabiam disso. Sêneca dizia: apressa-te devagar. Uma frase que parece simples, mas é um lembrete poderoso de que viver não é correr, é caminhar com consciência. E Marco Aurélio, o imperador estoico, escreveu em suas meditações: aceite o que o destino lhe traz, e faça disso o melhor. Ele entendia que a luta contra o inevitável é a origem do sofrimento. A aceitação não é desistência, é inteligência emocional. É escolher não desperdiçar energia com o que não depende de você. Quando você para de tentar controlar tudo menos as pessoas, os resultados, o tempo menos algo incrível acontece. A mente se reorganiza, o corpo relaxa e as oportunidades começam a surgir de forma natural, porque o foco muda de tentar controlar o mundo para dominar a si mesmo. Essa é a verdadeira psicologia reversa da vida. Não se trata de manipular nada, mas de entender o fluxo natural das coisas. É quando você aprende a usar o paradoxo a seu favor. Pare de buscar felicidade a qualquer custo, e ela surgirá nas pequenas coisas. Pare de correr atrás de sucesso e começará a agir com sabedoria, menos o sucesso virá como consequência. Pare de tentar mudar os outros, e eles começarão a mudar pela sua atitude. Neste vídeo vamos explorar exatamente isso. Como a psicologia reversa pode ser aplicada à sua mente, como os ensinamentos estoicos já ensinavam esse princípio há séculos, e principalmente como você pode usar essa sabedoria para ter mais paz, clareza e resultados reais. Talvez a maior lição que você possa aprender hoje seja essa: nem sempre a força está em tentar mais. Às vezes, o poder está em parar de tentar, porque quando você finalmente para de lutar contra a vida, ela começa pela primeira vez a lutar a seu favor. A maioria das pessoas acredita que quanto mais esforço colocamos em algo, mais perto chegamos do resultado. É o que nos ensinam desde pequenos. Lute, force, insista. Mas a psicologia reversa, assim como a filosofia estoica, nos mostra um caminho curioso. Às vezes, quando paramos de forçar, as coisas finalmente começam a fluir. Isso não significa desistir. Significa libertar-se da necessidade de controlar o incontrolável. Pense em como agimos quando queremos ser amados, por exemplo. Tentemos agradar, tentamos provar valor, tentamos mostrar o quanto somos bons, mas paradoxalmente, essa insistência gera o efeito contrário. As pessoas sentem a pressão, o peso da nossa necessidade e acabam se afastando. Marco Aurélio dizia: a tranquilidade vem quando deixamos de nos preocupar com o que está além do nosso poder. O estoico entende que o verdadeiro poder está naquilo que depende de nós, nossas ações, nossos pensamentos e nossas atitudes. O resto não passa de ruído. A psicologia reversa usa esse mesmo princípio, mas em outra camada da mente. Quando você diz a si mesmo: não preciso disso para ser feliz, seu inconsciente relaxa. O desespero dá lugar à clareza.
E é aí que as oportunidades começam a aparecer. Veja, por exemplo, alguém tentando dormir. Quanto mais tenta adormecer, mais acordado fica. O sono vem justamente quando você para de tentar dormir. O mesmo acontece com o sucesso, o amor, a paz interior. Quando você solta o controle e apenas faz o que precisa ser feito, as coisas começam a se encaixar. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como devem acontecer, e sua vida fluirá serenamente. Essa é, de certa forma, a essência da psicologia reversa, aplicada ao estoicismo. O problema é que vivemos em uma cultura que idolatra o esforço constante. A ideia de nunca desistir parece inspiradora, mas muitas vezes é o caminho mais rápido para o esgotamento. Há uma linha fina entre a disciplina e a obsessão. O estoico não é aquele que se destrói tentando controlar o destino, mas aquele que entende o momento de agir e o momento de soltar. Quando você solta, o medo perde força. Você não é mais refém do resultado. A partir daí, suas ações se tornam mais leves, mais autênticas, mais eficazes. Um exemplo prático. Imagine alguém tentando conquistar uma vaga de emprego. Ele envia dezenas de currículos, fica ansioso esperando a resposta, revisa o e-mail de 5 em 5 minutos. Tudo isso transmite, mesmo sem palavras, um ar de desespero. Agora, imagine outro candidato. Ele se prepara, entrega o seu melhor e segue sua vida com confiança. A diferença de energia é enorme. E quem você acha que o recrutador percebe como mais preparado? A psicologia reversa aplicada à mente estoica é sobre agir sem apego. Fazer o que é certo, mas não se perder no desejo do resultado. Quando você não depende emocionalmente do sucesso, o sucesso vem com mais naturalidade. Quando você não precisa provar nada a ninguém, as pessoas começam a reconhecer seu valor. Essa é a força do não tentar demais. A mente humana tem um mecanismo curioso. Quanto mais você diz "eu preciso disso", mais o cérebro associa escassez, falta, desespero. Mas quando você muda a narrativa para "eu quero isso, mas ficarei bem mesmo se não vier", seu corpo relaxa. E quando há relaxamento, há clareza. Os estoicos chamavam isso de apatheia, o estado em que as emoções não dominam a razão. Não é frieza, é liberdade emocional. Imagine que você está tentando resolver um problema complexo. Enquanto você está tenso, ansioso, nada parece funcionar. Mas quando você decide fazer uma pausa, respirar e deixar a mente descansar, de repente a solução surge. Isso é o fluxo natural das coisas. O mesmo vale para relacionamentos, oportunidades e até para a paz interior. Quando você para de correr atrás, começa a atrair mais atenção. Isso não é sobre passividade. A psicologia reversa e o estoicismo não pregam que você deve cruzar os braços e esperar. Eles ensinam que o esforço deve vir acompanhado de sabedoria, que o agir deve vir do equilíbrio, não da carência. Sêneca escreveu: "Nada é mais poderoso do que aquele que está em paz consigo mesmo." Quando você age a partir desse estado, não há ansiedade, não há medo, apenas direção. Você deixa de correr em círculos e começa a caminhar em linha reta. É por isso que muitas vezes as coisas acontecem justamente quando paramos de tentar controlá-las. Quando deixamos o rio fluir, ele naturalmente encontra o mar. No fundo, tanto a psicologia reversa quanto o estoicismo nos convidam a mudar a forma como pensamos. Não é o mundo que muda quando você relaxa, é a sua percepção. E quando a percepção muda, tudo muda com ela. A mensagem é simples, mas profunda. Faça o seu melhor e depois, confie no processo. Isso não é desistir. É compreender que o universo tem um ritmo próprio e que tentar acelerá-lo é desperdiçar energia. A mente que tenta forçar tudo é como um punho fechado, forte, mas inútil. Já a mente que aprende a soltar é como uma mão aberta, pronta para receber o que é seu por direito. Assim, quando você parar de tentar controlar o incontrolável, perceberá que a vida começa a conspirar a seu favor. Chega um momento em que você simplesmente cansa. Cansa de tentar controlar o que não depende de você, de planejar cada passo, de forçar o que claramente não está pronto para acontecer. E de repente, quando você solta, o mundo começa a se mover. Esse é o paradoxo da vida. É quando você para de correr atrás, que as coisas começam a vir até você. Quando você para de tentar ser perfeito, a autenticidade aparece. Quando você deixa de lutar contra o fluxo, encontra a verdadeira direção. Durante muito tempo acreditamos que a vida é uma batalha constante. Fomos ensinados que é preciso lutar sempre, insistir, insistir, insistir até conseguir. Mas o que ninguém nos diz é que há uma diferença entre lutar com propósito e lutar com desespero. A primeira nasce da sabedoria, a segunda nasce do medo. E é aí que entra o poder da psicologia reversa aliado ao estoicismo. O estoicismo nos ensina que há coisas que estão sob o nosso controle e outras que não estão. Tentar dominar o incontrolável é como tentar segurar o vento com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ele escapa. A psicologia reversa
Nesse contexto, é quase uma arte de desapego. Quando você para de tentar controlar algo com tanto esforço, envia uma mensagem silenciosa ao seu subconsciente. Eu confio. E esse simples ato de confiança muda tudo. Você deixa de agir por ansiedade e começa a agir por clareza. Deixa de buscar aprovação e começa a viver em coerência. Deixa de temer o que pode dar errado e começa a enxergar o que pode florescer. Os antigos sábios entendiam esse princípio profundamente. Eles sabiam que o verdadeiro poder não vem de tentar forçar o mundo a se curvar à sua vontade, mas de alinhar sua vontade ao ritmo natural das coisas. Assim como um rio não precisa empurrar a água para seguir seu curso, você também não precisa empurrar a vida. Basta permitir que ela flua e você fluirá junto. Isso não significa desistir. Significa compreender que o esforço deve ser inteligente, não desesperado, que o foco deve estar em você, não naquilo que foge ao seu alcance. E que muitas vezes o melhor resultado vem quando você faz o que precisa fazer e depois permite que o tempo faça parte dele. Observe sua própria vida. Quantas vezes você conseguiu algo justamente quando parou de tentar com tanta intensidade? Quantas vezes aquela conversa que você forçava não dava certo, mas, quando você se afastou, o outro procurou você? Quantas vezes o emprego, o relacionamento, a oportunidade vieram, quando você já havia desistido da ansiedade e aceitado apenas seguir o seu caminho? Vamos lá, pessoal, sobre soltar o controle mas manter a direção. Sobre confie em si mesmo, mas não se acomode. Sempre busque evoluir e crescer. Sobre aprender a diferença entre agir e forçar. O estoicismo chama isso de ataraxia. A serenidade diante das marés da vida. Uma mente tranquila, não porque tudo está perfeito, mas porque você entendeu que não precisa mais lutar contra o que não depende de você. E é nessa serenidade que nasce o poder de atrair o que é verdadeiro. Quando você não precisa mais provar nada, as pessoas sentem sua paz. Quando você não precisa mais correr atrás de tudo, o que é certo começa a se aproximar naturalmente. Quando você entende que a sua energia é valiosa demais para ser gasta em resistência, tudo muda. A vida recompensa quem confia, e a confiança é uma forma silenciosa de sabedoria. Você não controla o resultado, mas controla o seu estado interior. Você não decide o que a vida trará, mas decide como vai recebê-la. E é essa decisão que transforma tudo. Então hoje, talvez o maior gesto de força que você possa ter seja simplesmente parar, respirar e dizer a si mesmo: eu já fiz o que podia. Agora deixo o resto nas mãos do tempo. Essa é a essência do equilíbrio. É o que diferencia quem vive em constante ansiedade de quem encontra paz mesmo em meio ao caos. Você não precisa de mais leveza. Não precisa de mais controle. Precisa de mais confiança. E acima de tudo, não precisa de garantias. Você precisa de fé. Não uma fé cega, mas uma fé consciente de que tudo tem o seu ritmo. E o que é seu encontrará o caminho até você. Então pare de forçar o que não flui. Pare de tentar provar algo para o mundo. E comece a viver de forma tão autêntica que o mundo naturalmente se ajusta a você. E se essa mensagem falou com você, se te fez refletir sobre a maneira como você vem tentando controlar a vida, eu te convido a continuar essa jornada. Curta este vídeo, siga o perfil e se inscreva no canal para descobrir como aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia, com calma, propósito e sabedoria. Nos próximos episódios vamos aprofundar esse tema, unindo a filosofia estoica e os princípios psicológicos modernos para ajudar você a superar a ansiedade, lidar com a pressão e encontrar equilíbrio em um mundo acelerado. Lembre-se, nem sempre as coisas acontecem quando você quer, mas elas sempre acontecem quando você está pronto. E às vezes o que você mais esperava chega exatamente quando você para de esperar.